Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Já pode sentir a presença do nosso Senhor. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Daniel, capítulo 5. O Senhor é bom. Daniel capítulo 5 tem por título aqui na minha Bíblia: O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. E o tema que eu escolhi para essa ministração foi reverência diante do Senhor. E antes de iniciar a leitura da palavra, eu quero citar 2 pontos. Reverência é respeitar a Deus por quem Ele é, santo, perfeito e justo. Glória a Deus. E o segundo ponto que eu quero citar, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Amém? Passo a ler Daniel capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Senhor, aqui já foi lida a sua santa e poderosa palavra, e assim como diz em Isaías 55, que ela seja como a chuva que rega a terra, e que ela vá e cumpra com o propósito para o qual está sendo enviada, e não torne para ti vazia, mas produza frutos no coração dos teus servos. Se assente glorificando o nome do Senhor. Daniel capítulo 5, como foi lido aqui, vai contar o banquete do rei Belsazar. Os irmãos conhecem essa passagem. Basicamente é a passagem que o rei começa a louvar deuses de ouro, de prata, de pedra, de bronze e de metal, mas não o único Deus poderoso. E quando ele pega os utensílios, que são taças, copos, vasos, o Senhor começa a agir, porque muitas igrejas pregam muito amor, mas esquecem de pregar que o Senhor também se ira quando há falta de reverência com Ele. E então nessa passagem apareceu na parede mais iluminada do palácio mãos, dedos de homem, e começaram a escrever na parede. Imagina se esse banquete fosse aqui na nossa igreja. A parede que iria escrever seria essa, que é a mais iluminada. Amém? E então o rei ficou apavorado com aquela situação. Imagina, você está festejando, aparece mãos. Só essa parte da mão aqui começa a escrever na parede. E então o rei ficou apavorado, ficou perturbado. A Bíblia vai dizer que as pernas dele tombaram, né? Ele ficou sem reação. Então ele manda chamar os sábios, os astrólogos, os adivinhos, para tentar interpretar aquela escritura que estava lá na parede. E então ele promete que quem interpretasse a escritura iria ser vestido com roupas de púrpura, com uma corrente de ouro, e iria ser o terceiro dominador do governo. Então chamou os adivinhos e eles não conseguiram interpretar, porque para que você possa interpretar algo, ainda mais da parte do Senhor, você tem que ser uma pessoa usada pelo Senhor. Não é qualquer um. Não é você com falta de reverência, como aqueles homens estavam dando louvores a deuses, não ao Deus. Então a rainha mandou chamar Daniel. E para a gente entender Daniel, precisamos voltar ao início do capítulo Daniel. Precisamos voltar à história que começa falando sobre o rei Nabucodonosor, que ele pede para separar jovens e pede para que sejam os melhores, que não tenha falhas, jovens para se alimentarem. Ele tem toda aquela história do jejum de Daniel e tudo mais. Então, nessa passagem aqui,
Nabucodonosor era o rei, pai de Belsazar, e Deus deu grande poder a ele. Ele se tornou um rei a quem queria matava, e quem não queria ele permitia viver. Só que quando o Senhor foi permitindo que a glória caísse sobre ele, ele ficou falando: sou eu que faço, eu consigo com as minhas próprias mãos. E quando você coloca o Senhor abaixo de você, nós não temos que falar nós temos que falar o Senhor por mim. O que acontece? O Senhor se ira contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor tem sonhos ao qual somente Daniel pôde interpretar, porque Daniel era um jovem escolhido pelo Senhor. Daniel era um jovem que o Senhor deu sabedoria, deu interpretação para ele descobrir interpretações, enigmas. Então somente Daniel pôde interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. E então um dos sonhos era Deus praticamente falando para ele que, por ele estar se achando muito, vamos colocar nessa palavra, o reino dele iria acabar. E assim Deus fez. Deus fez com que ele ficasse 7 anos fora do poder. Só que tem um detalhe interessante, que a falta de reverência para o nosso Senhor, Deus se irou de uma forma que Nabucodonosor chegou a virar animal, podemos dizer. Porque a Bíblia fala no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, que Nabucodonosor passou a comer com os bois, com os animais, e cresceram nele pelos de aves. Então ele virou um animal, estava comendo com os animais, começou a ter pele de animal. E isso é a consequência de nós colocarmos Deus abaixo de nós mesmos. E então, explicando aqui sobre Nabucodonosor, podemos ir para Belsazar, que ele fez tudo isso. A mão começou a escrever na parede, e aí a rainha lembrou Belsazar que Daniel foi nomeado pelo seu pai Nabucodonosor chefe dos magos. Então ele era o chefe, então ele ia chamar ele para poder interpretar a escritura. Então chamaram Daniel, o rei ofereceu as mesmas regalias para ele, corrente de ouro, terceiro poder, e ele falou que não queria, porque quem estava fazendo era Deus, não era Daniel que estava fazendo, era Deus que estava fazendo através da vida de Daniel. Isso é que nós precisamos entender. E Daniel começa a falar, eu vou falar de uma maneira que fica mais fácil compreender. Daniel fala ao Belsazar: você viu o que aconteceu com seu pai? Você mesmo assim deu louvores aos deuses? Então eu vou ler a escritura. E a interpretação do que estava escrito lá, estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. E é a partir do versículo 23 que a Bíblia vai nos contar. Se os irmãos quiserem acompanhar, versículo 23. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene significa contou Deus o seu reino e o acabou. Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez significa dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, que pusessem uma cadeia de ouro, a corrente que eu havia citado, e que fossem divulgar que ele seria o terceiro dominador, porque ele tinha acabado de ler a escritura. Apesar do rei receber essa repreensão, saber que o seu reino estava sendo acabado, porque ele acabava de não ter reverência com o Senhor, ele cumpriu com o que ele prometeu, vamos dizer assim. E a Bíblia vai nos dizer que naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar. E Dário, que era um outro rei, tomou o poder na idade de 60 anos. 62 anos, perdão. Então nós temos que ver que a todo momento temos que glorificar o Senhor. Temos que glorificar o Senhor, seja com nossas atitudes, seja com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de agir. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, nós vivemos para Ele, não vivemos para nós. É importante ficar
ressaltar nisso. Então, para alguns pode parecer chato nós entrarmos nesse assunto de reverência. É uma realidade, mas é uma realidade que não deveria ser real. Eu estava comentando com o pastor José Azevedo e com o evangelista Ezequiel que essa semanas atrás, teve um vídeo de um satanista na internet, não sei se vocês viram, e esse satanista ele estava reagindo a jovens dançando funk, um funk gospel, como eles falaram. E interessante, né? Não deveria ser assim, não deveria ser um satanista, um cara que serve ao Satanás, ter que repreender, deveria ser vir de nós, né? Os ministros da palavra. Então ele de certa forma repreende esses jovens, ele diz que o funk é errado, ele explica por que é errado, ele explica que o funk foi criado para a adoração de deuses pagãos. Então, a reverência com o Senhor é muito importante. Paulo disse, tudo me é lícito. Então a gente pode fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aleluia. Ainda mais para nós cristãos. Porque cristão é quem leva o nome de Cristo. Se ele falou que nós somos a imagem e semelhança dele, nós temos que honrar isso. E um exemplo que eu queria citar aqui também, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Lá em Levítico 10, vai contar sobre os filhos de Arão que estavam passando por uma decepção amorosa, então foram beber, e aí foram entrar na tenda da congregação, o tabernáculo, e quando eles foram fazer os processos lá do sacerdócio, o Senhor também se irou contra eles e eles foram mortos pelo fogo, por falta de reverência, porque eles estavam bêbados. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode beber, pode se embriagar, mas tem que saber que é errado isso. Então, nós temos que pregar o Evangelho à risca como a palavra de Deus é. Porque em várias passagens nós vamos conseguir ver que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, muitas igrejas têm medo de falar o que é errado para perder o crente. Mas as igrejas que falam não tem medo, porque o cristão verdadeiro ele não vai sair da igreja porque está recebendo correção. Provérbios vai dizer que sábio é quem atende à correção e tolo é quem despreza. Então, em nosso meio, não só falando desse vídeo do satanista, mas no mundo cristão, vamos colocar assim, tem pessoas que usam a internet para pesquisar uma passagem bíblica e ao mesmo tempo para pesquisar um conteúdo pornográfico. Tem pessoas que louvam a Deus aqui e louvam o mundo lá fora. Tem pessoas que estão divididas entre céu e inferno, entre Deus e o Satanás. E não deve ser assim, igreja. Então nós precisamos voltar à primeira essência, como a Bíblia vai nos falar. 1 João capítulo 2, versículo 3 diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Olha a importância de nós estudarmos a palavra, né? Porque aos poucos o Senhor vai moldando o nosso coração, nós vamos perdendo, na verdade nós vamos ganhando mais temor e tremor a Ele, como Ele deve receber. Olha só que interessante, nós dizimamos aqui na igreja. E se nós dizimássemos o nosso dia ao Senhor? O Senhor nos deu 24 horas para fazer o que quiséssemos. Então, se dizimássemos 10% de 24 horas, seria 2 horas e 40 minutos. Quanto tempo você tem dizimado ao Senhor? Já parou para pensar nisso? Não tenho tempo. É mentira. É mentira. Nós temos tempo para tudo, igreja. Jesus pregando a palavra, ensinando, indo multiplicar pães, peixes, fazendo de tudo, tinha tempo para orar. A Bíblia vai falar que ele se retirava para orar. E nós
retiramos. Evangelho é isso, igreja. Evangelho é renúncia. É engraçado, eu estava observando o culto para ver se ia se encaixar a palavra com... E aí por um momento eu pensei assim, nossa, parece que vai ser tudo ao contrário, né? Porque estava tendo oração, estava falando Jesus é amor, isso, aquilo. E aí eu pensei, nossa, será que é isso mesmo, Senhor, que é para falar aqui para essa igreja? Só que aí também o Patrick veio aqui e falou aquilo lá, né? Uma pessoa que está pensando em sair da presença do Senhor. Então, eu não sei para os irmãos, mas para mim foi uma confirmação que o Senhor vai falar isso. Então, já falei, o Evangelho é renúncia, né? E em Lucas 9 vai dizer que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então não é pelas nossas mãos, mas é pela mão do Senhor. Como foi citado nesse culto, o Senhor está assim, ó, e nós estamos embaixo, pela proteção dele. E é uma questão também interessante de você falar. Ontem eu estava comentando com uma colega da faculdade, que eu comentei que eu ia ministrar a palavra hoje. Ela pegou e falou assim, mas você não tem vergonha? Aí eu peguei, eu não sei se isso é chato, para alguns pode parecer chato, mas eu gosto de responder com versículos da Bíblia. Então no grupo da mocidade o pessoal vê muito. Mas por que isso? Porque a gente responde as pessoas com tanta coisa aí de fora, né? Por que a gente não pode usar a palavra para responder também? E a Bíblia vai nos dizer que qualquer que se envergonhar do Senhor, o Senhor se envergonhará dele. Então é importante nós estarmos com o nosso coração firme, confiantes no que o Senhor tem para nós. Então, vamos colocar Deus no centro. Perceba que aqui em Daniel capítulo 5 foi falado dos utensílios que eram taças, copos, os utensílios da casa do Senhor. Mas se trazendo para hoje, eu e você somos utensílios da casa do Senhor. Nós somos os escolhidos dele. E se nós somos os utensílios dele, se alguém aí de fora quiser fazer mal a nós, acho que Salmos 103 diz, ai daquele que tocar no meu ungido. O Senhor está protegendo nós a cada dia, a cada momento. Quando você dobra o seu joelho, quando você vai orar a Ele, tenha certeza que Deus te escuta. Porque foi citado aqui na escola bíblica, a gente pede, né? E às vezes até o Senhor se cala, nós fraquejamos, nós pensamos, nossa, o Senhor não está me ouvindo. Mas não é assim. Quando fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então nós precisamos estar mais confiantes no Senhor. A nossa confiança tem sido devastada com as coisas do mundo, mas não é assim que deve ser. Nós somos um povo escolhido do Senhor. Então temos que pedir ao Senhor para Ele moldar os nossos corações. Vai falando com Ele, fica em espírito, Senhor, e muda meu coração, faz uma mudança de dentro para fora, para que eu possa ser espelho, possa ser luz. Eu e você somos a luz do mundo, como Ele falou na sua palavra. Então, Senhor, venha de encontro à minha vida, me torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia, me torne uma pessoa que anseia por Ti. Aleluia! O Senhor não precisa que nós glorificamos a Ele. Mas de que ia valer ter Deus e não ter quem glorificasse? Eu vejo dessa forma. Então, se nós estamos aqui, se Ele nos permitiu ter o fôlego de vida eterna, vamos dar glória a Ele, né? Porque a palavra diz que quando nós mandamos glória, a glória desce. Então vamos mandar mais glória. Uma situação também interessante é que diz que quando você abençoa uma pessoa, você será 7 vezes mais abençoado, né? Então, vou fazer aquilo lá. Vira para o seu irmão do seu lado e fala, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você vai ser abençoado 7 vezes mais. Custa você falar, não eu sou a língua. Então você fala, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Que o Senhor possa continuar nos moldando a seguir pelo caminho que Ele traçou para nós. Porque eu tenho para mim que
nosso caminho, a nossa vida cristã, é como se fosse uma estrada, uma rodovia. Não tem curva, né? Tem que ser reto. Aleluia. Mas aí tem os engraçadinhos que quebram, né? Um pedaço da vida por se desviar. E com nós também é assim. Se nós não ficarmos vigilantes, nós vamos acabar quebrando, se desviar para a esquerda, para a direita. Mas o Senhor pede para você estar no centro. Aleluia. Então, vamos estar mais reverentes ao Senhor. Porque quando nós temos a devida reverência, o Senhor também é reverente com nós, né? Vamos pensar dessa maneira. Então, temos que ter mais cuidado, já foi falado também que Jesus é amor, que Jesus, nós sabemos, Jesus cura, transforma, liberta, mas também não depende só de Jesus. Se ele quisesse abrir o mar vermelho sem Moisés, ele não sabia, né? Mas ele mandou Moisés colocar o cajado na água e tocar nas águas para o nome dele ser glorificado através da vida de Moisés. Então, quando Jesus manda nós fazermos devidas coisas, é para o nome dele ser glorificado através da nossa vida. Então, um exemplo. O Senhor, Ele quer que nós sejamos abençoados. Amém? A palavra não diz que nós devemos ser... Não sei se é correto citar essa palavra, mas é pobres, né? Não pobres só em dinheiro, mas pobres em espírito. Porque aí fora, macumbeiros, o pessoal do candomblé, né, da Umbanda, eles vão olhar pra gente, né? Pensa, a gente numa situação ruim, vai falar, cadê seu Deus? Não é assim que deve ser. Eles devem olhar para nós e falar, o Senhor realmente é presente na vida dele. O Senhor realmente é presente na vida dela. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então vamos ter de bom ânimo, igreja. Não significa que nós devemos estar parados. Não significa isso. Não significa que devemos deixar tudo na mão do Senhor. Nós também precisamos agir. Aleluia! Acho que é Lucas 15. Lucas 14. Jesus conta a parábola acerca da providência. E nessa parábola Jesus vai falar, né, qual aquele que quer edificar uma torre sem se assentar e ver os gastos que vai ter com ela. Porque se nós não planejarmos tudo, seja o nosso gasto, seja a nossa vida matrimonial, nossa vida acadêmica, e tudo, igreja, se nós não planejarmos, o Senhor planejou lá, está planejado pelo Senhor, mas nós temos que planejar aqui e pedir para o Senhor que esteja ligado os pensamentos dele com os nossos. Então essa é a importância de nós estarmos firmes e confiantes no Senhor. Amém? Então, que nós possamos estar renovando a cada dia o nosso espírito. Falei aqui para não sermos pobres de espírito. E como nós vamos ser ricos de espírito? Vamos usar o que o Senhor deixou para nós aqui, palavras de vida eterna. Se pararmos para ver, a Bíblia é um utensílio espiritual magnífico. Porque nela é a bússola do cristão. Na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, tem tudo que precisamos para viver nessa terra. E muitas das vezes nós queremos ficar aí imaginando esse mundo aqui, né? Imaginando que vamos receber glória deste mundo. Mas sabe quem é o príncipe deste mundo? Não é Jesus, não. É Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Mas nós não somos desse mundo. Então nosso príncipe é Jesus. Nosso rei. Glória a Deus. Ou melhor, o rei é Jesus e nós somos os príncipes. Porque o príncipe é o filho do rei. Quem é príncipe? Aleluia. Então vamos confiar. Vamos continuar mandando glória para receber glória.
citei aqui que para não sermos pobres de espírito, mas ricos de espírito, temos que usar a Bíblia, mas também é importante a oração, também é importante o jejum, também é importante a escola bíblica dominical, também é importante você participar dos cultos, também é importante participar dos ensaios. Nós estamos ensaiando aqui, ó. A qualquer momento podemos estar ensaiando lá, na nossa morada que é o céu, nossa morada que é ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós devemos buscar conhecer a verdade. Meu Deus, nesse mundo de mentiras, né? Satanás, pai da mentira. E nós pensamos que por muitas das vezes uma mentirinha é boba, mas não, o cristão não mente não. Isso aí é coisa do diabo. Mentira. Quando você trata uma pessoa mal, quando você não tem educação, tudo coisa do diabo. Falar assim direto, porque temos que ser assim, temos que ser diretos. Se você parou para pensar e analisar essa palavra do início ao fim, é uma palavra de reverência, certo? Amém? Então pode parecer que é uma palavra que eu estou aqui para falar mal de todo mundo, mas não, é porque o Senhor conduziu a falar e já foi orado aqui. Se você está vivendo desta maneira que foi falado aqui, está sendo irreverente com o Senhor, nessa noite é diferente. O Senhor vai mudar o seu coração. Eu profetizo, Senhor, muda o coração das pessoas dessa igreja. Senhor, transforma, Senhor, cura, Senhor, liberta. Aleluia. E importante também nós estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, para que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão é Jesus, que a terra estremeça. Nós estamos na terra diante da majestade de Jesus, porque Ele é o Rei. Na Bíblia vai contar que teve vários reis aí, e até mesmo o pastor citou aqui já, quando você vai no juiz, né, você está bem vestido, você não chega lá de qualquer maneira, você não fala tais palavras, você age com reverência diante dos homens dessa terra, e está faltando a gente agir com reverência diante do Senhor. Se o Senhor está incomodando a falar isso, é porque nós precisamos ouvir. Primeiramente, a palavra, ela vem com o ouvido de quem está ministrando. Então, eu preciso ouvir essa palavra também. Porque muitas das vezes, onde nós estamos, por uma situação ou outra, foi citada aqui a escola, né? Por uma situação ou outra, nós venhamos ser irreverentes com o Senhor. Nós sentimos vergonha de falar do Senhor. Mas não tem que ser assim, igreja. Eu e você somos a luz do mundo. Amém? Então, vai pedindo para o Senhor, Senhor, se eu estiver errando hoje, trate de uma maneira diferente esta noite. Transforma o meu coração, como foi falado, de dentro para fora. Que o Senhor venha se fazer presente na vida de cada pessoa. Mateus 10, capítulo 10, versículo 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem é o lobo, igreja? Na nossa igreja, não falo na nossa aqui, mas nas igrejas tem lobos. Eu vi uma imagem esse dia de um lobo vestido de terra. E o que estava significando aquela imagem? Os falsos profetas, né? Eu vi dessa forma.
Porque para você ministrar a palavra do Senhor, o Leonardo citou aqui que Jesus envergonha, né? Está totalmente correto. Porque o Senhor, Ele permite que falsos profetas subam aqui e falem para a igreja, mas Ele permite até certo ponto, até o ponto que Ele vê aonde que nós estamos colocando nossos olhos, se nós estamos olhando para as pessoas ou se estamos olhando para Cristo, que é o nosso alvo. Então que nós venhamos olhar para Cristo. Amém? Quero só ler mais um versículo aqui para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra do Senhor, palavra da cruz, perdão, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então as pessoas por aí, elas colocam a sua confiança em acalmar o seu coração bebendo, coloca a sua confiança em acalmar o seu coração indo para baladas, mas nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, igreja. Então vamos ser mais reverentes, vamos ter mais amor, não só pela palavra, mas também uns com os outros, porque a palavra diz que como é possível, né, amar a Deus se você não ama seu irmão? Então, fique com essa palavra. Deus abençoe a cada um e que o Senhor possa sondar os nossos corações para cada dia mais nós buscarmos ser mais reverentes com o Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade, agradeço aos líderes, agradeço aos pastores e que Deus abençoe a todos.